Olá. Então, agora nessa semana, a gente vai estar vendo então um assunto novo. Esse assunto, apesar de ser novo, ele não é tão difícil, tá? Então, agora eu vou começar a explicação aqui para vocês. Então, a gente vai estar falando sobre os estados físicos da matéria. Por quê? Porque na sala a gente estava vendo sobre as propriedades específicas da matéria. Uma delas era a densidade. E na sequência, veríamos então os estados físicos da matéria. Então, a matéria ela tem três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, ali tem como exemplo, esses exemplos que vão estar aqui são exemplos da água, tá? Porque é a matéria mais fácil de a gente estar falando e comentando um pouco das mudanças do estado físico, porque é uma coisa que é do nosso dia a dia. Então, o estado sólido, ele tem a forma invariável. Por quê? Porque se eu tirar um cubinho de gelo e colocá-lo num outro recipiente, ele vai continuar da mesma forma, né? Então ela não varia conforme o local onde eu vou levar ela. O volume é constante. Por quê? Porque a mesma quantidade de água que eu tenho naquele cubinho de gelo, se eu transferir para outro, ele vai continuar sendo o mesmo cubinho de gelo com a mesma quantidade de água. É claro que se eu deixar muito tempo fora da geladeira, ele vai começar a entrar numa mudança de estado físico que a gente vai falar depois ali. O líquido. O líquido ele tem a forma variável conforme o recipiente onde ele se encontra e o volume dele é constante. Se eu tiver 500 ml de água numa garrafinha, uma garrafinha de água, e eu transferir esse mesmo conteúdo para uma garrafa de 1 litro, eu vou transferir aquele conteúdo de 500 para uma garrafa de 1 litro. Ele vai mudar a forma, mas o volume, que no caso a gente está falando aqui em ml, o volume é constante. O terceiro estado físico a gente na verdade não vê, né? Porque as partículas elas estão no ar e a gente não consegue vê-las. A forma é variável, porque vai mudar. Se eu estiver dentro de uma bexiga, ou se eu estiver dentro, se eu tiver um vidro fechado, vai ter ar ali dentro, né? No caso, pode ter até vapor de água também ali dentro. Isso é no estado gasoso. A forma, então, é variável e o volume também é variável, porque eu não sei a quantidade que eu tenho ali dentro, né? De moléculas ali dentro, de ar ou de qualquer outra gás que eu esteja falando, ou mesmo vapor de água, né? Que seria a questão aqui da água que eu estou representando, estou falando para vocês. Como é que são as partículas? No estado sólido, vocês podem observar pela primeira imagem, o estado sólido, as partículas elas estão bem unidas. No estado líquido, já tem um pequeno espaçamento entre elas, ali são as moléculas de água representadas, e no estado gasoso elas estão bem espalhadas. A questão 1, então, que vocês vão precisar fazer, vocês vão consultar na tabela periódica, qual é o estado físico das substâncias que eu estou pedindo ali. A, B, C, D, até a G ali. Eu quero saber o ferro, por exemplo, o ferro. Ele está lá na tabela periódica, está dizendo lá se o ferro é sólido, líquido ou gasoso a temperatura ambiente. Eu quero que vocês anotem se o ferro é sólido, líquido ou gasoso. Aqui eu coloquei um exemplo do carbono. O carbono, eu coloquei aqui na minha tabela periódica online. Eu cliquei em cima desse link que eu deixei aqui disponível para vocês. Eu cliquei lá em cima daquele link e fui lá olhar as informações do carbono. Tem que ler ali o texto. E ali está dizendo que o carbono ele é sólido a temperatura ambiente, tá? Vocês vão verificar, algumas tabelas já têm essa informação, então não precisa utilizar a versão online. O segundo conteúdo aqui são as mudanças de estado físico da matéria. Então, nós temos do sólido para o líquido, eu tenho a chamada fusão. Se eu estiver falando de água, eu posso dar como exemplo um gelo se derretendo. Eu tenho também a mudança do líquido para o gasoso, isso tudo aumentando a temperatura, que é chamada de vaporização. A vaporização ela tem três tipos: evaporação, calefação e ebulição. A evaporação é o que acontece com a roupa quando a mãe coloca lá no varal.
ela vai deixar a roupa secando, né? Ela tirou da máquina ou de um outro recipiente onde ela estava lavando e ela colocou no varal. Quando ela vai pegar no final da tarde, se tiver bastante vento, bastante sol, não vai mais ter água naquela roupa, né? Ou seja, as partículas que estavam no estado líquido lá dentro do tecido, elas evaporaram. A calefação, um exemplo de calefação é quando a gente tem uma frigideira bem quente e a gente joga umas gotinhas de água, às vezes por né, deixar a panela lá muito tempo e não ter colocado nada ainda de alimento ali dentro. O que que acontece? Ela rapidinho, ela some, né? Ela vaporiza. Então esse é o exemplo de calefação, ela desaparece, né? Coloquei umas gotinhas, desapareceram. E a ebulição é quando eu coloco uma água numa chaleira para ferver, vai formar bolhas. Né? Então, o que, que vai acontecer também? Vai passar do estado líquido para o gasoso e tem formaçãozinha de bolhas. Eu tenho uma outra mudança de estado físico que é chamada liquefação ou condensação, que é quando eu tenho do estado gasoso, vai passar para o líquido. É o processo de formação das nuvens aqui também envolvido, né? Quando forma a nuvem já condensou, tá? E aí pode precipitar, que é em forma de chuva ou não. Isso você já deve ter visto no ciclo da água. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é quando vocês estão tomando banho bem quente lá no inverno. Né? Vocês vão perceber que as paredes do banheiro elas ficam suadas. Esse suor é do vapor que estava naquele local, né? Que estava muito quente. Esse vapor ele encontrou essas paredes frias e ele se condensa, né? Então, do vapor eu tenho novamente a formação de um líquido. E aí, o exemplo clássico aqui é do líquido para o sólido, que é a solidificação, que é eu colocar a água em forma líquida e depois eu vou ter um gelinho ali, né? Que é a formação de uma substância no estado gasoso. Desculpa, sólido. Aqui eu também tenho um exemplo de sublimação, né? Que é a passagem do sólido direto para o gasoso, tá? Ou ressublimação, eu posso ter isso de volta. O que acontece? Aqui de exemplo de sólido para gasoso, eu tenho a questão da naftalina. A naftalina é uma bolinha branquinha que é comprada no mercado, que é colocado lá nas roupas, né, para tirar o cheiro, né, das roupas. O cheiro é espantar as baratas e outras coisas. Então, eu coloco a naftalina lá e com o tempo ela desaparece. Ela estava no estado sólido e ela vira vapor. E ninguém viu o que aconteceu com ela, vai desaparecer, tá? A questão 2, vocês vão ter que escolher e fazer uma das atividades práticas que eu vou passar os vídeos depois também. De qualquer forma, eu vou explicar aqui também. Então, vocês vão ter que escolher ou fazer atividade prática 1 ou a 2. Vocês podem fazer as duas, se quiserem, tá? A primeira eu peguei aqui do YouTube, ela fala sobre o ciclo da água e ela traz aqui duas mudanças de estado físico, então vou precisar de um saco plástico, canetinhas, água e corante. Professora, eu não tenho saco plástico transparente, pode ser um normal. Professora, eu não tenho canetinha, pode ser sem canetinha, só colocar água. Ah, não tenho corante, pode ser só água e saco plástico, tá? E ele preso, então, numa superfície externa que nem tá aqui, tá? O que eu vou... vocês podem assistir o vídeo ou o vídeo que eu vou passar, que eu fiz também, tá? Não sei se vocês vão conseguir me compreender, que é o primeiro vídeo que eu tô gravando. Então eu vou desenhar, né, no saquinho plástico, depois eu vou colocar água, de preferência colocar água e corante primeiro, né, e daí depois colocar essa água lá dentro, e aí depois eu vou prender em algum local, de preferência num local que pegue sol. Se não der, não tem problema, eu coloquei aqui na minha casa num local que não pega muito sol. Isso também vai acontecer as mudanças de estado físico do mesmo jeito. Então, a primeira mudança que acontece é a vaporização, que na verdade seria evaporação, do tipo evaporação. Eu vou ter a água, ela por aquecimento, né, por estar esquentando ali dentro, ela vai evaporar, que é o que vai acontecer. E aí não vejo, né, claro, né, não consigo ver as gotículas no estado, as partículas ali no estado gasoso. Mas como ela não consegue sair, ela fica dentro do saco plástico, ela vai criar tipo como se tivesse suadinho. Na hora que tiver suadinho já é a condensação. E eu quero o resultado para vocês têm que me enviar o resultado, fazer uma foto ou um vídeo desse experimento.
A segunda prática é bem simples, mais simples ainda, e eu consigo ver 3 mudanças de estado físico. De preferência, usar um copo transparente. Se não tiver copo, pode ser qualquer outra coisa. Aqui é um copo de requeijão que eu estou reutilizando. Um pratinho. Eu preciso de gelo aqui e água bem quente. Eu também fiz um vídeo, não sei se vai ficar muito bom. Daí depois vocês vão dar uma olhadinha e vão me dizer. O vídeo, né? Ele vai mostrar né, as 3 mudanças, né? Então, eu vou primeiro colocar eu vou pegar o copo, vou colocar água quente. Daí eu já logo coloco o pratinho em cima e o gelo. E aí vocês vão perceber a vaporização, que no caso aqui é a evaporação também. Ela vai se condensar, inclusive ela vai se condensar no copo e no pratinho. E eu vou colocar no gelo em cima, o gelo vai derreter, né? Quando ele derrete, então ele tá passando no outra mudança aqui, né, que é a fusão. De novo, enviar foto ou vídeo para mim. E aqui uma outra coisa bem importante, essa é uma primeira introdução e aí depois a gente vai falar mais sobre isso aqui nas próximas aulas, que é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, ponto de fusão, lembrando que fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão é o momento exato, ou seja, a temperatura exata que isso vai acontecer, sólido para o líquido, tá? Então aqui vocês vão ver que tem uma linha tracejada em azul. Aqui é exatamente a temperatura que essa mudança vai acontecer. O ponto de ebulição é a temperatura exata que uma substância ela passa do estado líquido para o gasoso. Então, também tem uma linha tracejada, eu coloquei de cor diferente só para ilustrar. Daí também vocês vão ver que é a mudança exata que corre do então líquido para o gasoso. Aqui, então, eu estou apresentando para vocês 2 tabelas com informações sobre pontos de fusão e de ebulição de substâncias diferentes. Nessa terceira questão, então, vocês vão usar essas informações dos 2 slides anteriores e vocês vão ter que colocar para mim o ponto de fusão e o ponto de ebulição e vão ter que montar também um termômetrozinho como eu coloquei no slide o anterior à tabela. Vocês vão ver aqui. Aqui tem uma questão resolvida, então. Essa questão resolvida está explicando ali, ó. Eu utilizei, então, as informações para o mercúrio aqui, minha substância, que eu quero saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Peguei as informações aqui embaixo, então o ponto de fusão é negativo, menos 39 graus Celsius, né? E aqui é o ponto de ebulição, 357. O que eu vou fazer? Eu vou fazer meu termômetro, eu tenho que desenhar o termômetrozinho, escrever PF e PE lá em cima, né? E vou colocar as temperaturas e vou colocar sólido, líquido, gasoso. Lembrando que o que vocês fizerem aqui, a gente vai estar utilizando para um próximo exercício. Então, façam bem bonitinho, tá bom? Então, obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato.